O assunto da aula de hoje é a mudança de base. Veremos sua definição e algumas proposições decorrentes dela. Esse assunto é uma aplicação direta da combinação linear. Quando escrevemos os vetores de uma base f como combinação linear dos vetores de uma base e, estamos estipulando uma relação matemática que permite passar qualquer vetor da base f para a base e, ou vice-versa. Isso fará mais sentido após o exemplo de motivação. Vamos propor um problema físico que acredito que todos já estudaram, o plano inclinado. O procedimento que é ensinado para se resolver tal situação consiste em decompor a força-peso em Px e Py, onde n é igual a Py e Px é igual a massa vezes aceleração. O que não é mencionado é que você acaba de fazer outra escolha de base vetorial. Utilizando as bases cartesianas na posição em que se está acostumado, o exercício se torna bem mais complicado de se resolver. Ao trocar para uma base que é, no fundo, uma rotação da base de costume, tudo fica matematicamente e visualmente mais prático e bonito. Com um pouco de paciência, é possível estabelecer relações entre os mesmos vetores com suas bases distintas. No entanto, existe um procedimento mais geral aplicável a qualquer vetor, cujo nome é matriz mudança de base. Agora que temos uma noção do que é a mudança de base, vamos para as definições formais. Vamos definir e construir o operador matriz mudança de base, partindo da relação entre duas bases quaisquer, como já mencionado. Dadas duas bases E e F, escrevemos os vetores F1, F2 e F3 como combinação linear de E1, E2 e E3. Na prática, isso é o mesmo que decompor os vetores F1, F2 e F3 em termos dos vetores E1, E2 e E3. Pode-se até mesmo ser usado seno e cosseno de ângulos para auxiliar no processo. Uma vez que temos essa relação, montamos a matriz inserindo cada uma das coordenadas como uma coluna desta. F1 na primeira coluna, F2 na segunda coluna e F3 na terceira coluna. Assim, temos a matriz mudança de base de E para F. Tome cuidado com esse nome, pois ele parece outra coisa. Pelo nome, parece que essa matriz transforma um vetor da base E em um vetor da base F, mas é justamente o contrário. Leia de E para F assim: transformação de base E para vetores que estão na base F. Ou leia simplesmente como matriz EF, e a use multiplicando vetores à sua direita. F encaixa com F e resulta em E. Façamos uma verificação rápida que deixa claro o motivo pelo qual construímos a matriz MEF, inserindo os vetores F na vertical. Aplicando a matriz MEF no vetor F1, na base F, ou seja, 1, 0, 0, temos o vetor A11, A21 e A31 na base E. Fazendo para os demais vetores F, chegamos no ponto de onde partimos. Concluindo a aplicação, qualquer vetor de base F é transformado na base E por meio de MEF. Aplicando EF em F sobra E. Uma vez que temos a matriz mudança de base definida, podemos deduzir duas proposições e um corolário. Lembremos uma verdade sobre matrizes. Todo vetor é uma matriz. Portanto, se uma matriz transforma um vetor, ela na verdade também pode transformar outra matriz mudança de base. Vejamos, dada três bases, E, F e G, se M e F transforma F em E, então ela transforma a matriz MFG em matriz MEG. Verifiquem isso supondo valores para os vetores E, F e G, montando as três matrizes e fazendo essa operação de multiplicação de matrizes. A segunda proposição decorre de uma identidade matricial e é a resposta para uma dúvida ao se definir a matriz MEF, que é a seguinte: a matriz MF só funciona em vetores da base F? A resposta é sim. Mas e se eu quero fazer o contrário e já tenho a matriz MEF? Como eu faço? A resposta para isso está na matriz inversa de MEF.
Se multiplicarmos os dois lados da igualdade pela inversa da matriz MF, temos essa expressão, onde sabemos que a matriz inversa de uma matriz multiplicada por ela mesma é igual à matriz identidade. Dessa proposição, concluímos o seguinte corolário. A matriz mudança de base MFE é a matriz inversa de MEF. Finalizamos essa aula por aqui. O link para o quadro de aula se encontra na descrição. Se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, me deixem um comentário. Próxima aula, produto escalar de vetores.